Tá bom. Olha ali. Já pegou o violão. Ele segurou o violão. O encontro das águas foi realmente inesquecível, né? Todos os anos é bênção, né? Mas parece que cada ano Não, é bom, né? tá ficando melhor, né? Mas claro, né? Não deu, né? Agora a senhora pode acompanhar, tá tudo gravado. Sim. Tá tudo gravado, a gente tá colocando todos os vídeos no canal do YouTube. Eu vi lá, dá pra ver lá que tinha. Embora que a câmera estava tremendo ali, mas eu vi que tinha um momento que eu vi o nome dela estava aparecendo na tela. Eu não fiquei muito tempo ali olhando, né? Só deixei filmando e... Eu ia na sexta-feira. Bem no alto aí, não dava pra nós olhar. Eu ia na sexta, né? Aí... A Vanessa estava exausta o dia todo, aí eu chego 1h30, ela ainda não quer dormir, aí deu 6 horas, ela pegou um sono profundo, eu fiquei com o bebê lá, e o Benjamin dormiu, eu fiquei com o bebê cuidando até umas 10 horas. Aí depois das 10 ele capotou e eu capotei também. Aí até ele estava me dando quantos para ir na sexta. Já que ele não me respondeu, se ele tivesse me respondido, eu ia dar um jeitinho para ver se eu conseguia botar o teu para dormir também. Eu vi a Vanessa também, estava com os olhos até fundo, estava conseguindo dormir à noite. Não, a Vanessa... Agora é a fase, né? Não, a Vanessa não tá dormindo. É que eu chego, ela tá bem... Ela tem que dormir na hora que ele dorme. Aí tipo, ele tava assim, sabe quando ele tá dormindo e fica reinando? Ela não consegue. Aí deixei ele na sala comigo, eu fiquei na sala e ela dormiu com o Benjamin lá. E o Benjamin, ele tá indo na escolinha? Não, ainda não. Ano que vem eu vou estar indo no SESC. Isso, que agora daí é bom pra dizer. Agora em novembro ele tem a matrícula, né? Aí ela vai fazer em novembro. O Levi aproveitou muito a creche, ele chorava. Não, ela disse que quer colocar, porque não tem criança, né? Porque até o pequenininho ficar maiorzinho para acompanhar ele. Só eles ficam meio gripadinhos, vai demorar, assim, daí um tá aí fica muito sozinho também. Mas tirando isso, assim, Criança gosta de criança. Só dá bastante coisa para aumentar a imunidade. Ele tem uma imunidade boa, assim, porque de vez em quando, em casa, né? Aqueles dias ali da Vanessa ali, ó, ele ficou com nós de boa, mas só que ele, a água era bem pouco, comer era mais com o Matheus, ele não pegava as coisas. Ele ficou com nós de boa, mas para lado da comida e até que a imunidade dele caiu, porque ele quase não se alimentava direito, ele botava só quando o Matheus chegava, né? O Matheus estava em cima dele, disse com ele, fica comigo, nem com a mulher. Eu consegui pegar 5 dias de licença e peguei ainda 9 dias em casa. E combinou com as minhas folgas, né? Eu vou aproveitar um pouco, né? Fechou bem com a folga dele. Peguei 2 dias antes da minha folga, que era a minha folga. Quando eu ia voltar, peguei. Aí quando eu ia terminar a licença, mais 2 dias. Peguei 9 dias. 9 dias também. Uma fase única, né? Nascimento do bebê, assim. E o teu Benjamin ainda é pequeno ainda, né? Então pode-se dizer que é 2 crianças em casa. Quase 2 bebês, né? 2 bebês em casa. Um bebê grandinho e um bebê recém-nascido. O Benjamin vai fazer 2 aninhos. Então tem que viver Dia 29, né? Viver essa fase, né? 29 está sendo nascido. Dia 26? Dia 29 é às 8. Dia 26. A gente quer, às vezes... Às vezes faz 3 aninhos. Adiantar algumas fases da vida, mas não tem como. Tem que viver elas. Cada fase é uma fase. Tem que respeitar. É um momento. Então, dedicar um pouquinho mais para eles agora. E agora ele está mais bem mais apegado comigo. Agora é mais eu. A Vanessa não consegue pegar ele, então... A Vanessa não está pegando ele. Aí ele não pode, né? Não. Tá ainda cicatrizando os pontos praticamente. Não, ela tirou os pontos semana passada. Aí demora, né, até... Pastorinha, Paty, faz uma oração e vamos começar nós, então. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na casa da tua filha, Pai. Pedimos a tua bênção sobre esse lar, sobre esse lugar, Senhor. Cerca esse lugar, Senhor, com os teus anjos, Senhor. Guardando, livrando, Senhor, a casa dela, a vida dela, sua família, Senhor. Em nome de Jesus, protege, Senhor, esse ambiente. Protege a vida deles com saúde, com prosperidade, Senhor, porque, como diz na tua palavra, quando nós abrimos a porta da nossa casa para o Senhor, ali a bênção, ali o Senhor derrama prosperidade, saúde, e é o que nós pedimos para toda essa família, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse tempo que nós vamos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome.
Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. E recebe, Senhor, toda a adoração nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Senhor, nós entregamos, Pai, nosso coração. Pedimos, Senhor, nossa mente. Pedimos que o teu Santo Espírito venha dirigir o nosso falar, pensar, nosso agir, Senhor. Seja o Senhor a dirigir, Senhor, nossas mãos, nossos pés, nossos
declaramos, Espírito Santo. Tens total liberdade nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós te pedimos, Pai, por tua graça, Senhor, por tua bondade e misericórdia, Senhor. Comunica conosco mais uma vez, Pai. Vem nesse momento, Pai, remover todo fardo, todo peso, todo jugo sobre os nossos ombros. Compartilhar conosco da tua paz, Senhor, que excede todo entendimento humano, Pai. Oh, Senhor, nos alcança com a tua paz. Nos conduz a pastos verdejantes. Guia-nos a águas tranquilas, Pai. E refrigera nossa alma, Pai. Pelo amor do teu nome, Senhor. Que seja uma noite de refrigério, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma noite de refrigério. Em refrigerar a nossa alma, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu prometi, né? Hoje nós vamos ser objetivos. Hoje é uma daquelas noites que a gente precisava estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Como não tem como estar em 3 lugares ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma espécie de mágica, né? Mas vai dar tudo certo. É dividir um pouquinho do tempo para cada um, né? Eu já estava um tempinho querendo vir conhecer o bebê, né? E queria ter vindo mais cedo, mas é tudo... Não é, a gente faz planos, né? Mas não é como a gente imagina. Mas graças a Deus conseguimos ver o bebê. E agora vamos para o nosso momento aqui, né? Depois tem que levar a Anne numa programação dela de amigo da igreja, da Assembleia de Deus. E temos o aniversário do meu irmão hoje, né? Ó Deus. O Leonardo. Ah, é? É. Mas tá bem. É? 43. Eu tenho 44, acho que ele tá fazendo 41. Ele é da Paula, eu acho que é. Da minha irmã. Acho que ele tá fazendo 43. Amém, queridos. Eu quero compartilhar uma palavra. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 27 em diante. Mateus, capítulo 11, 27 em diante. Na verdade, o texto começa no 25, né? Eu vou ler do 25 até o 30. Mateus 11, do 25 ao 30. Tá? Diz assim, ó, por esse tempo disse Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a tua palavra.
E pedimos agora que Teu Espírito Santo possa trazer luz, ó Deus, sobre essa palavra e nos usar mais uma vez para comunicar com o Teu povo, com os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, coincidentemente, ou deucidentemente, né, nesse exato momento agora, lá em Israel, né, quando acontece o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, eles comemoram a chamada de Shabat, né, que é o sábado do Senhor. Aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles continuam guardando a antiga aliança, né? A Bíblia, ela, para nós, né, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antiga aliança, nova aliança, né? E a antiga aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, com os descendentes de Abraão, né? A nova aliança, uma aliança de sangue que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós que cremos em Jesus, nós guardamos a nova. A velha, ela serve como uma referência, serve como uma sombra, mas também traz muitos ensinamentos para nós, né? A Bíblia diz em Timóteo, né, que toda a Escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para exortar, para encorajar, para motivar, para despertar, né, o homem de Deus, até que a gente se torne homem, varão, varoa, homem e mulher, segundo o coração de Deus. E a Bíblia tem essa função. Mas, enfim, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? O detalhe é que nós hoje estamos debaixo de uma nova aliança. E o judeu, como aqueles que não acreditam em Jesus, porque existem os judeus messiânicos, né? Quem são os judeus messiânicos? São os judeus que se converteram a Jesus Cristo. Esses já estão guardando a nova aliança. Mas aqueles que não receberam a Jesus, eles ainda estão na antiga aliança. Então lá, eles guardam os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é guardar o sábado. Aqui no Brasil existe uma igreja bem conhecida, né? Não vou citar o nome, não há necessidade, mas que guarda o sábado também, né? Eles entendem que devem se manter esse costume, esse mandamento da antiga aliança, que era guardar o sábado. E por isso eles têm um dia que é chamado o dia do descanso, né? Que é o dia de sábado. Quando Jesus se manifestou aqui na terra, Jesus, para surpresa de todos, ele operou muitos milagres no sábado. E aquilo escandalizava as pessoas. Porque como assim? O judeu, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que esteve lá em Israel, e ele estava explicando para mim que quando acontece o pôr do sol de sexta-feira, lá em Israel, dependendo do hotel que a pessoa está, quando aquele hotel ali é de judeus realmente legítimos, que seguem a Torá, que seguem os costumes bíblicos, quando dá o pôr do sol de sexta-feira, os funcionários do hotel, eles não colocam a mão em nada. Ninguém vai levar toalha no quarto, ninguém leva sabonete se precisar, se faltar qualquer coisa, nem a xícara do café eles não servem. Tem lá o café que foi feito, se alguém quiser tomar café, a pessoa vai ter que ir lá, ela mesma se servir. Não tem garçom para nada, nem a pessoa que fica no caixa do hotel ali, ela não atende ninguém naquele horário. Porque para o judeu, deu o pôr do sol de sexta-feira, começou o Shabat, o dia do descanso. Então eles não põem a mão em nada. Na época de Jesus, se um animalzinho, por exemplo, lá do campo, ficasse, acontecesse qualquer coisa com eles, não podiam nem tirar o leite da vaca, vou falar aqui no nosso português, no sábado, porque para eles era considerado pecado. E aí Jesus, então, ele começa a operar milagres no sábado. E aquilo, quando Jesus veio, né? Então, isso escandalizava os judeus gravemente. Como assim que esse camarada ele está agora mudando a nossa lei? Como fazer milagre no sábado? Será que ele não sabe que é um dia sagrado?
que o próprio Deus criou como dia do descanso. E aí Jesus chega a repreender eles, chamar eles de hipócritas, porque Jesus chegou a dizer, poxa, eu duvido que se tiver um animalzinho de vocês doente lá, a vaquinha, o boi, o jumento, o cordeiro que está doente no dia de sábado, eu duvido que vocês não vão lá dar um remedinho para ele. Se ele atolar, ele né? vai tirar. Se ele atolar, você não vai lá tirar ele da lama, vai deixar ele atolado na lama? Só porque é sábado? Eu duvido. E aí então vocês podem fazer isso? Vocês podem lá desatolar o animalzinho no dia de sábado, pode dar comidinha para ele, pode dar um remedinho para ele, mas se eu fizer um milagre no sábado, isso escandaliza vocês? Aí Jesus chamava eles de hipócritas, né? Falsos. Né? Por quê? Porque estavam querendo ser religiosos, guardar aquele mandamento, mas só que quando envolvia finanças, né? Quando envolvia dinheiro, muitas vezes eles não guardavam o sábado exatamente como deveria guardar. Mas chega um momento no ministério de Jesus que Jesus ele vai ensinar que ele mesmo era o próprio descanso. Recentemente eu estava ouvindo uma mensagem de uma filha na fé nossa, né, a pastora Nicéia, e ela estava comentando, né, quantas vezes a gente se engana, né? A gente acha assim, né? Eu estou pretendendo passar um final de semana num sítio ou numa casa de praia, né? Estou cansado, estou esgotado, estou querendo tirar um final de semana de férias, né? E é bênção, né? Quando a gente pode, e nós estamos querendo, né? Estamos precisando do tempo de férias. É maravilhoso. Quem aqui que não gosta de férias, né? A senhora acabou de comentar que seu filho acabou de tirar um tempinho de férias, né? Todo mundo gosta, nós somos seres humanos, né? Quem que não gosta de passar um final de semana num hotel diferente, ou para um sítio, ou numa casa de praia, né? Não tem, o ser humano normal gosta dessas coisas. Mas a pastora Nicéia estava comentando, né, que a gente se ilude achando que a gente vai para um lugar desse daí e vai voltar descansado, vai voltar com a bateria recarregada. Às vezes não. Às vezes a gente volta mais cansado do que foi, né? Principalmente quando tem criança pequena, né? Tem que estar correndo atrás, tem que estar dando atenção, tem que cuidar. Né? Se é um lugar com piscina, por exemplo, o Levi, quando era pequeno, a gente foi para um lugar que tinha piscina e ele caiu dentro da piscina e ele não sabia nadar. O estresse que a gente tem que estar ali cuidando o tempo todo da criança, né? Porque quando a piscina não tem uma grade, não tem uma proteção. Graças a Deus que o meu pai já estava ali na piscina, tinha uma outra pessoa também, e os dois pularam imediatamente, já salvaram o Levi. Eu também estava perto, né? Se eles não tivessem ali para salvar o Levi, eu teria pulado e salvado, né? Mas graças a Deus, duas pessoas salvaram o Levi, né? Mas isso é meio estressante, estar num lugar assim, com piscina, com coisa, com criança pequena, como era o sítio lá do nosso amigo Dr. Jair, né? É um lugar perigoso ali, né? Então a gente tem que estar o tempo todo cuidando. Então, às vezes, a gente vai para um lugar assim para descansar e acaba cansando mais do que... Às vezes, né? Com criança não é fácil. Do que era o nosso objetivo inicial, né? De ir para um lugar para descansar. Agora, e aqui o que acontece? É que o descanso não é um lugar, é uma pessoa. Aqui Jesus Cristo, nessa passagem que eu li, ele vai ensinar que o descanso, o verdadeiro descanso, ele não se encontra numa geografia, não se encontra num bom hotel, num bom sítio, uma boa casa de praia, um bom passeio. Essas coisas são lícitas, são boas, são permitidas por Deus e eu diria que são até motivadas por Deus. Por quê? Porque Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que é uma boa coisa. Olha só, até vou ler para você, porque quando a gente dá o endereço fica melhor, né? Eclesiastes capítulo 3 é um texto clássico, né, que fala que tudo tem um tempo determinado para Deus. E ainda nesse capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai dizer, né? Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo,
também pôs a eternidade no coração do homem. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aí ele vai dizer no versículo 12, sei que não há coisa melhor para eles, né, para o homem, do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. E isto é um dom de Deus. O que é um dom? É um presente de Deus. Poder usufruir, desfrutar do bem que o salário que eu conquistei pelo meu trabalho, pelo meu esforço me dá, isso é um dom de Deus. Então, poder pegar esse salário do meu trabalho e investir num passeio com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família, e poder ir num sítio, uma casa de praia, ou uma viagem, né? Isso é maravilhoso, isso é um dom de Deus, né? Isso é um presente de Deus. Isso é bíblico, é aprovado por Deus, né? E é recomendado. Nós pregamos e ensinamos que família, né, é a menina dos olhos de Deus. Família é a célula principal da sociedade. Família é o que tem de mais precioso para Deus, né? Deus é o Deus que criou a família. Deus é o Deus da família. Então, investir tempo na família, isso não é gasto, não é custo, não é despesa. Isso é investimento. No entanto, Jesus ele vem explicar, ele vem ensinar para a gente que o verdadeiro descanso que nós precisamos, a verdadeira paz que nós queremos, nós só encontramos nele. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse, ó, vai até o sítio, vai até tal lugar, né, que lá você vai encontrar o descanso. Não, ele disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na época de Jesus e até os dias de hoje, né, ainda existe muito aqui na nossa região, que a nossa região, podemos dizer que nós moramos no interior, né? O João Batista pode dizer que é a cidade do interior. Então aqui na nossa cidade nós vemos, né, ainda nos dias de hoje, aqueles bois, né, com um jugo carregando um arado, né, para poder lavrar a terra, né, preparar a terra para poder receber ali a semente, né, a gente vê isso muito, principalmente lá para o bairro da Colônia, lá para o bairro do Fernandes, lá no Major Gersino, né? Lá tem bastante, né? Ainda tem. Então, na época de Jesus já existia isso, né? Então, normalmente, se pegava um boi velho, mais experiente, e um boi mais jovem, que tinha mais energia, mais força, para poder segurar o jugo, né? O que é o jugo? O jugo é também conhecido como uma canga, né? É uma peça de madeira que vai ali no ombro dos dois bois, né? Ou no pescoço dos dois bois, e ela então é utilizada, ela é conectada com o arado, onde o boi então vai conduzindo para poder preparar a terra, né? E Jesus ele está oferecendo para nós, ele oferece para nós o jugo dele. Ele quer dividir a carga que nós temos com ele. Agora, o que acontece? Muitas vezes, o ser humano, ele é orgulhoso. Muitas vezes, o ser humano, ele bate em várias portas. Quando ele está ansioso, quando ele está nervoso, está preocupado, está estressado com as coisas da vida, ele vai bater na porta do médico, ele bate na porta do farmacêutico, ele bate na porta lá daquela senhorinha que tem um remedinho caseiro, ele bate na porta do psicólogo, ele bate na porta do psiquiatra. Não que essas portas não possam, a gente não possa fazer uso delas, né? Bate na porta do coach. Todos esses profissionais, pessoas que eu estou citando aqui, têm o seu papel. No entanto, seria tudo diferente
quando na hora do estresse, na hora do nervosismo, na hora do medo, na hora da preocupação, eu fosse primeiramente bater na porta de Jesus. Eu explicava ontem, eu tive a oportunidade de ministrar no aniversário de 40 anos da PAI. Foi ontem, né? E eu estava explicando para eles, quando Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Né? No templo, na época de Jesus, lá no templo, havia um véu que separava um local chamado Lugar Santo do Santo dos Santos. E quando Jesus morreu na cruz, esse véu, que representava a separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. E o que significa isso? Significa que com a morte e ressurreição de Jesus, hoje, todos nós temos livre acesso a Deus. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Né? Ele ressuscitou. Eu posso conversar com Ele. E por que esse assunto que eu estou falando aqui é tão importante? Porque pode acontecer de uma pessoa ficar 10 anos numa igreja, 20 anos, e nunca ouvir a voz de Deus. E isso, eu vou dizer, seria considerado para mim um escândalo. Né? Porque eu posso dizer que eu sou um privilegiado, porque eu não sei o que é ficar um dia sem ouvir a voz de Deus. Todo dia Deus fala comigo. Se Ele não fala de forma audível, mas todo dia Ele fala de alguma maneira. Até um dia eu fiz uma pregação, as 7, 8 maneiras que Deus fala com a gente. Deus fala com a gente através da palavra. A Bíblia Sagrada é a maneira número 1 de Deus falar com a gente. Né? É o único livro que, quando eu leio ele me lê. Ele me lê por dentro, porque ele faz eu me sondar. Né? Ele faz eu fazer uma autoavaliação. Né? Um PET scan, como alguns dizem, né? Então, quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Mas Deus fala comigo também através da voz do Espírito Santo, que é uma voz suave, que apita dentro de nós, que fala conosco, que dá impulsos, que dá dicas, que dá sugestões. Não faça isso, vá para lá, não vá para cá, não responda desse jeito, não fala nesse tom de voz. Ele fala com a gente o dia todo. Deus fala com a gente até através de uma criança. Né? Porque dos pequeninos é o reino dos céus. Quando eu olho para uma criança, eu vejo a pureza, a doçura, a inocência, a paz que ela transmite. Né? Eu posso receber uma direção de Deus só de olhar para uma criança, de interagir com ela. Né? Deus fala comigo, por exemplo, através da natureza. Né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que a natureza ela revela a criação. Né? É impossível ver a natureza e duvidar da existência de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Porque a própria natureza revela a existência de Deus. Né? Então a natureza comunica, o vento comunica com a gente, as plantas comunicam com a gente. As pessoas, né? os profetas. Os profetas comunicam com a gente. Deus fala com a gente por sinais. Todo dia, eu sou apaixonado por sinais, todo dia Deus me dá um sinal diferente. Deus fala com a gente através do cônjuge. O cônjuge, né? Não está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, ouça a tua esposa. Está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, se teu marido é crente, ouça o teu marido. Porque Deus fala. Né? Então Deus fala com a gente o tempo todo. É só não ouve quem não quer. Fazer um parênteses ali. Sim. Essa semana Porque a maneira teve uma pastora lá na estética, ela ainda comentou, né? Nós falamos que Jesus está vindo, né? Porque é furacão, é tudo que diz na Bíblia está se cumprindo. É as doenças que veio o Covid, então assim, está tudo muito, uma coisa acelerada. A gente sabe, né, os filhos desobedientes aos pais, tudo como diz na Bíblia. E aí, eu falando, né, que nos outros países, né, falta pouquíssimas pessoas para ouvir falar, porque a Bíblia diz que quando todos ouvirem falar dele, então, ele voltaria. E ela disse assim, mas a natureza está falando o tempo inteiro. Ela ainda me lembrou desse versículo, que as pessoas vão ser indesculpáveis diante de Deus, porque a própria natureza revela que existe um Criador, que a gente não pode inventar uma planta, a gente não consegue criar do zero um ser humaninho que nasceu dentro da barriga. Gente, isso ali, se a gente não crê num ser superior,
né? A perfeição de não bebê. Existe, né? A forma que ele é formado dentro do ventre. Dentro do ventre é uma coisa incrível, que só pode ter um só Deus em cima de se todos nós. Vem o coraçãozinho, né? Aí ela falando desse versículo, né? E aí Então, hoje eu pego no Instagram, eu tô vivo no Instagram, porque eu posto as coisas ali, no Facebook eu não vejo nada, mas no Instagram eu vejo. Aí eu, passando o dedo ali, apareceu um cara que é gótico. Ele não é crente, ele é gótico, ou seja, acredita em coisas de cemitério, em morte, caveira, né? Se veste tudo preto, né? E ele é brasileiro e está morando no Japão. No Japão ainda falta muito ser evangelizado ainda. E ele lá fazendo a unha na manicure, acho que ele era até meio vizinho, porque ele tá, né? Mas o gótico gosta de fazer a unha, independente de ser homossexual ou não. E ele disse assim, vocês estão vendo, vocês acham que eu tenho cara de quem vai falar de Jesus? Olha a minha unha, isso aqui significa morte, isso aqui significa cinzas e coisa lá do caixão, né? Tipo decomposição dos mortos. Então assim, só que a mulher perguntou quem eu era, eu disse que eu era brasileiro, e ela falou do Rio de Janeiro, e ela perguntou do Cristo Redentor, e eu tive que explicar para ela quem era Jesus. Aí eu disse pro Cristo, se cumprindo a palavra que diz que se nós não pregar, nós vamos falar para as pessoas quem é Jesus, as próprias pedras vão clamar. Não que ele seja uma pedra, mas assim, simbolizando uma pessoa que não segue a Cristo, não segue. É totalmente contrário, ele segue. Mas ele teve que explicar para ela que Jesus morreu na cruz e do jeitinho dele explicou para uma pessoa do Japão. E assim, para aparecer no meu feed, como é que isso ia aparecer no meu feed? Né? E apareceu ali para mim assistir isso só porque realmente é um despertar para nós aqui. Que a gente tem que anunciar Jesus, a gente tem que falar para o maior número de pessoas que a gente puder, não ter vergonha de falar mais. Olha, Jesus morreu por você na cruz, entrega a tua vida para Jesus, teu nome vai ser escrito no livro da vida. Não é difícil. Eu me lembro que eu aprendi com 10 anos sobre isso. Como ensinar alguém a aceitar Jesus. Porque foi assim que me ensinaram. A tia da Salinha, como é importante a Salinha das crianças. A tia da Salinha pegou e me ensinou. Tinha uma figura de uma pessoa triste e uma feliz. Aí ela disse assim, eu sabia que esse feliz está vivendo como ele quer. Ela falou para mim. E esse triste aqui, sabia que ele vai morar no céu e o feliz não vai? Eu disse, como assim? Aí eu fiquei indignada, como é que o feliz não ia para o céu e o triste ia para o céu? Ela disse assim, isso aqui se chama arrependimento. Ela disse para mim. Eu tinha 10 anos. Eu lembro até hoje, eu tenho 44. Aí ela disse assim, ó, ele estava triste porque ele viu quão errado ele estava. Só que ele vai ser feliz lá no céu com Deus depois. Ela falou para mim. Aí vai ser uma alegria verdadeira. A tia Riva, uma senhora, tá? Uma senhora velhinha dava aulinha para nós e ensinava o evangelho. Não tem desculpa. Eu tô velha demais, eu tô jovem demais, eu não sei falar. Todo mundo sabe dizer, olha, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz para te salvar, vamos servir a Jesus junto com a gente. Isso aí a gente consegue falar. Não tem, né? E se nós não falar, as pedras vão falar, ó. Tava lá o cara gótico pregando Jesus para uma japonesa. Curiosidade dela saber quem era aquele homem de verdade. A boa notícia é que o Salmo 92 diz que o justo até mesmo na velhice dará fruto. Claro. Até mesmo na velhice dará fruto. Né? Salmo 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há impiedade. Não, e os vizinhos chamavam ela de chata. A minha chata. Meu pai disse que todos os vizinhos chamavam de chata, porque ela ia de porta em porta convidar para ir pro culto. De porta em porta ela batia. Toda semana. Eles diziam não na cara dela e ela continuava convidando. Até que ela chegou na minha casa e disse, não, eu vou te levar para a igreja. Eu disse, eu quero ir. Meu pai deixou eu ir com ela. Que meu pai não queria, né? Nunca.
ele é, depois do quarto ser, mais ou menos, né? Então ele quer, mas não quer, entendeu? Mas ele conhece a verdade. Ele até pregou já na igreja. Aí ele queria Jesus, mas não queria deixar as coisas do mundo assim que agradam a ele, né? Mas eu queria, eu tinha uma fome, uma sede, eu queria Jesus na minha vida. Eu queria. Pensava assim, não, tem um Deus, tem um Deus. Eu sentia vulto atrás de mim antes de me aceitar Jesus. Eu aceitei com 10, né? Antes dos 10 eu sentia um vulto assim atrás de mim. Bebida alcoólica, nós éramos melhores amigas. Uma criança de 9 anos, eu cheguei na casa do meu avô, tinha tomado uma taça desse tamanho de vinho, sozinho. Eles não estavam em casa, eu virei a taça de vinho, meu avô e minha avó chegaram, olharam, eu estava deitada no chão da sala dormindo. Lá o banheiro acho que estão ali. Aqui o gato tá. Um gato não tá. Aí. Não, outra porta. O gato está dormindo. Essa é outra do lado. E ele não faz mal. Sim, vai mostrar para ti lá. Imagina se eu não tivesse aceitado Cristo, hoje eu era uma alcoólatra, certamente. Sabe? Se eu não fosse alcoólatra, mas ia gostar de ter uma pinguça. Tá dormindo, Matheus. Pelo menos uma pinguça ia ser. Estão quase encerrando. Amém. Matheus está funcionando. Amém, queridos. Vou botar uma coisa Ele em cima está aqui, né? piscando ali, pai. Tá aqui, né? Então, só encerrando aqui, né? Encerrando a minha palavra, né? O verdadeiro descanso que nós precisamos, né? É encontrado em Jesus. Claro que o nosso corpo cansa também. O nosso corpo cansa, nós precisamos dormir, precisamos descansar, né? Mas existe um cansaço que ele é muito pior do que o cansaço físico, que é o cansaço mental, o cansaço emocional, né? E a gente vive um tempo onde as pessoas vivem aceleradas, é um mundo de pessoas estressadas, pessoas nervosas, sem paciência, né? A gente ainda é privilegiado que mora em cidade pequena, mas cidade grande, né? O trânsito é uma agitação, as pessoas chamam palavrão no trânsito, né? Então é um mundo, como disse a psicóloga Roberta lá no Encontro das Águas, né? O mundo da correria. Todo mundo está numa correria. E daí, como é que você está? Estou na correria. E você, como é que está? Estou na correria. Então, está todo mundo numa correria. E às vezes essa correria acaba atingindo a gente, né? Porque a correria dos outros, muitas vezes quer tirar a paz da gente, né? E às vezes eu estou na paz, estou tranquilo, e o mundo quer roubar essa paz, né? E essa paz a gente encontra em Jesus. Jesus disse, a paz que eu vou lá dou, o mundo não a dá. E eu só consigo encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. Descanso para minhas emoções, descanso para minha alma, descanso para os meus sentimentos, descanso para minha mente. Né? Eu só consigo encontrar nele. Né? Só nele que eu vou encontrar o verdadeiro descanso. E como eu falava antes, nós temos livre acesso a ele. Qualquer momento que eu quiser ter um momento com Jesus, só basta eu parar tudo que eu estou fazendo. Jesus disse, quando quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser em qualquer lugar. Para tudo e vai buscar Jesus. Né? Ele tem uma paz que excede todo o entendimento, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e é só nele que eu vou encontrar o verdadeiro descanso para a minha alma. Esse descanso não está num dia, não está numa geografia, não está num determinado local. Esse descanso eu encontro nele. Amém? Ora para nós aí, pastorinha Patrícia. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. E durante essa semana, Senhor, esse final de semana, o Senhor venha falando conosco, Senhor, em todos os detalhes da nossa vida, e que nós possamos ser sensíveis à tua voz, te ouvir, Senhor. Te ouvir e te obedecer, Pai. Que nós possamos confiar e descansar em Ti a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos entregamos ao Senhor e pedimos que o Senhor também nos use, Pai, para anunciar, Senhor, o Teu nome, Senhor Jesus, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor.
Que possamos, ó Deus, enquanto se aproxima do fim, conseguir levar o máximo de pessoas possíveis diante do Senhor. Amém, Nós Senhor pedimos Jesus. que o Senhor nos usar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.